Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia de poder que, olha, parece ir contra tudo que a gente aprendeu. A força estratégica de não se comprometer. É um conceito meio contraintuitivo, eu sei, mas como a história mostra, pode ser incrivelmente eficaz. E para começar, vamos direto ao ponto com a questão central, né? No mundo que vive exigindo lealdade, que pede para a gente tomar um partido, o que acontece quando alguém simplesmente se recusa a jogar esse jogo? Essa é a tensão que está bem no coração da lei de hoje. E aqui está a lei. A lógica por trás dela é bem direta, na verdade. Mantendo a independência, o controle fica nas mãos de quem a detém. E essa lei se desdobra em duas grandes estratégias. A primeira é sobre criar desejo por não se entregar por completo. A segunda, sobre preservar a própria força, ficando de fora de disputas que não são suas. Para a gente entender essa primeira parte, vamos viajar para a Inglaterra do século XVI e conhecer uma das maiores mestras dessa arte, a Rainha Elizabeth I. Olha só que contraste poderoso que a gente tem aqui. De um lado, a prima de Elizabeth, a Mary, que se comprometeu com o casamento e viu o reinado dela desmoronar no meio de conflitos. Do outro, a própria Elizabeth, que observou esse desastre e aprendeu uma lição vital sobre os perigos do comprometimento para uma monarca. Os resultados? Bom, eles falam por si. E a genialidade estava em como ela fez isso. A Elizabeth não se limitou a dizer não. Ela transformou a própria possibilidade do casamento dela numa ferramenta diplomática poderosíssima. Dava esperança para todo mundo, mas a confirmação para ninguém. Ao manter pretendentes e até reinos inteiros num estado de suspense constante, ela os mantinha exatamente onde queria, sob o controle dela. 44 anos. Esse foi o resultado de uma vida inteira de estratégia. Um reinado de paz e prosperidade tão incrível que ficou conhecido como a Era de Ouro Elizabetana. E isso não foi sorte, não foi acaso. Foi o fruto direto da recusa magistral dela em se comprometer, uma tática que poupou seu reino de inúmeras guerras e conflitos internos. Essa citação resume perfeitamente a filosofia dela. Para Elizabeth, a independência não era só uma opção, era a fonte do poder dela. Ela sabia que, como rainha, o casamento significaria ceder controle, algo que ela categoricamente não estava nem um pouco disposta a fazer. Agora, vamos para a segunda faceta dessa lei, a arte de se manter à margem das brigas dos outros. E para isso nossa viagem nos leva à Itália renascentista, um verdadeiro caldeirão de alianças traiçoeiras e conflitos, onde a gente encontra a Isabela d'Este. A posição da Isabela era extremamente precária. Mantua era um peão num grande tabuleiro de xadrez disputado por reis e papas. Um movimento em falso, um compromisso com o lado errado e o estado dela seria simplesmente varrido do mapa. Sobreviver ali exigia uma estratégia de genialidade absoluta. E aqui está o pulo do gato da estratégia dela. A Isabela não se isolou. Muito pelo contrário, ela cultivava a aparência de ser amiga de todo mundo. Demonstrava interesse, mandava presentes, mas nunca entregava sua autonomia. Enquanto os gigantes ao redor se enfraqueciam em batalhas, Mantua só observava, esperava e se fortalecia. E este é um exemplo perfeito da tática em ação. Publicamente, ela mantinha as aparências para um lado, secretamente ajudava o outro. Para o Papa, ela era uma aliada fiel. Para os franceses, uma colaboradora super útil. Jogando em ambos os lados do tabuleiro, ela garantia que, não importava quem vencesse, Mantua estaria segura. Sabe, a estratégia da Isabela pode ser perfeitamente ilustrada por uma fábula bem antiga. Imaginem a cena, um gato e um cão, ali brigando ferozmente por um pedaço de queijo. Sem conseguir chegar a um acordo, eles pedem ajuda a uma raposa que passava por ali, uma figura que parecia ser neutra, para mediar a disputa. E é exatamente assim que uma terceira parte, que se mantém à margem muitas vezes, é convidada para o centro de um conflito. A raposa, claro com a desculpa de "deixa eu só igualar aqui as porções", dá uma mordida num pedaço, depois no outro, até que não sobra mais nada. E aqui está a moral da história. Ao se posicionar como mediador, a raposa fica com o prêmio todo. Quem se esgota na briga perde tudo, enquanto quem observa com inteligência lucra. O fascinante nessa lei é a sua versatilidade. Vamos ver bem rapidinho como ela foi aplicada em áreas completamente diferentes por outros mestres da neutralidade. Na guerra e na política da Grécia Antiga, Alcibíades foi o mestre supremo desse jogo. Ao se recusar a ser leal a um único estado, ele se tornou indispensável para todos, acumulando poder justamente por ocupar essa posição intermediária.
Dando um salto para o mundo da arte e dos negócios, Picasso percebeu que se comprometer com um único marchand significaria perder seu poder de barganha. Ao se manter independente, ele forçou uma competição acirrada pelo trabalho dele, o que o tornou imensamente rico. E na política moderna, um exemplo notório é o Henry Kissinger. Num jogo de altíssimo risco, ao não se comprometer totalmente com nenhum candidato, ele se comprometeu apenas consigo mesmo, garantindo sua permanência no centro do poder, não importava quem ganhasse a eleição. Mas, atenção, como toda lei de poder, esta também tem seu lado perigoso. A independência é uma ferramenta poderosa, mas exige um manuseio de extremo cuidado. Isso nos leva a uma pergunta crucial, não é mesmo? Existe um ponto em que a recusa em se comprometer deixa de ser uma força e se transforma numa fraqueza fatal? A resposta é um sonoro sim. Aqui o cuidado tem que ser redobrado. A linha que separa a independência desejável da percepção de falsidade e falta de confiança é muito, muito tênue. Se muita gente percebe o jogo, o risco é que se unam para derrubar quem está no centro. Às vezes, um compromisso, mesmo que seja só aparente, é estrategicamente necessário para manter a confiança. E no final das contas, a grande lição é esta. A questão não é nunca se comprometer. É enxergar o compromisso como ele realmente é, uma ferramenta tática, uma arma no arsenal para ser usada com deliberação e não como uma reação impensada ou uma obrigação social. O verdadeiro poder não está na rigidez de nunca ceder, mas na flexibilidade de saber quando e com quem vale a pena se comprometer.